Olá, gente, tudo bem? Lu Fontes falando. Sejam bem-vindas. Vamos falar hoje sobre posicionamento de mercado, sobre o novo posicionamento das Casas Bahia, para você poder entender como se comportar, como se posicionar bem nas redes sociais, tá? Analisando o posicionamento de uma empresa, muitas vezes a gente consegue enxergar também como melhorar o posicionamento da nossa própria empresa. Mas antes, se você estiver me assistindo no YouTube, deixa seu like que nos ajuda a esse vídeo ser visto por mais pessoas e também se inscreve no nosso canal. Se você estiver nos vendo no Telegram, é só se inscrever no nosso Instagram e também no nosso YouTube, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que é posicionamento de mercado? Segundo Philip Kotler, que é o pai do marketing, então se você não conhece Philip Kotler, você precisa conhecer. Ele é o pai do marketing, é um professor e escritor americano que tem dezenas de livros maravilhosos sobre muitos conceitos do marketing que são amplamente usados. Ele foi eleito a sexta pessoa mais influente aí pela revista Forbes no ano de 2015, se eu não me engano. E assim, tudo que existe em marketing, o conceito original acaba vindo do Kotler. Existem outros autores também, mas tão relevante quanto Kotler não existe. E aí o que você tem que entender dentro das redes sociais? Rede social, a gente está falando, quando a gente fala de rede social, a gente está falando de marketing digital. Marketing digital é só uma ferramenta. Então imagina que para você usar a ferramenta você precisa entender o conceito primeiro, tá? Quando você entende o conceito, fica mais fácil usar a ferramenta. A questão é que hoje em dia nas redes sociais você está aprendendo tudo, né? Quem não é familiarizado com o marketing está aprendendo tudo de uma vez. Marketing mais marketing digital para poder fazer aí a alavancagem do seu negócio. Então aqui eu vou destrinchar um pouco sobre isso. Então, segundo Kotler, posicionamento de mercado é a ação de projetar o produto e a imagem da organização com o fim de ocupar uma posição diferenciada na escolha do seu público-alvo. Em termos práticos, o posicionamento pode ser obtido a partir da fórmula segmentação mais diferenciação igual posicionamento. Então, tudo isso pode parecer grego, mas o que a gente vai dizer? O que eu vou te dizer? Que você precisa escolher a forma pela qual você quer que o seu público-alvo enxergue o seu negócio. Uma coisa é a tua visão, a outra coisa é o posicionamento de mercado, que é a forma, então, como as pessoas passam a nos enxergar, a enxergar o nosso negócio, tá? Então, o segundo Kotler aí, a fórmula segmentação. Então, eu tenho que segmentar um público, escolher dentro do público-alvo qual vai ser os públicos que o meu negócio vai atingir. Porque muitas vezes a gente tem um negócio, mas que ele não conversa com o público A, B, C, D e E. Às vezes o seu negócio ele conversa com o público da classe C. Ou então, não, o meu negócio ele foi feito, desenvolvido para a classe B. É importante segmentar, tá bom? E também tem uma diferenciação. Se tem uma diferenciação, é você ter uma vantagem competitiva, é você ser visto como diferente pelo teu público-alvo. Então, isso é posicionamento de mercado. E quando você tem um posicionamento bem claro, um posicionamento para uma determinada parcela da população, não só para um mercado, mas para um nicho de mercado, você passa a ter ótimos resultados, especialmente nas redes sociais, principalmente agora no Instagram. Então vamos lá. Então a segmentação já falei, né, consiste em identificar o mercado, indivíduos, para você poder aí ter o conjunto conjunto com o posicionamento. Então, análise do posicionamento das Casas Bahia. Eu vou falar um pouquinho desse posicionamento novo, né? Mudou agora, não sei se você já viu a propaganda na TV, mas mudou. Agora é um B bem em destaque. As Casas Bahia, elas têm aplicativos, eles também fazem vendas pelo WhatsApp, tem as lojas, o pessoal faz crediário, vai pagar o crediário direto na loja, acaba conhecendo mais produtos, vendo novos produtos. E o que é muito interessante, que é a maior loja de varejo, tá? Maior loja de varejo do Brasil. Vamos falar um pouquinho da história deles bem rapidinho, só para você conhecer, mas é porque é muito interessante, é muito inspirador, tá? Então, a empresa ela tem a missão de realizar sonhos
dos consumidores, oferecendo acesso facilitado ao crédito e trabalhando com um modelo de gestão focado na simplicidade, no respeito e na dedicação aos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros comerciais. Isso é muito interessante, né? A empresa ela prega não só bom atendimento para o consumidor, mas também para funcionários, parceiros, fornecedores. Isso é fantástico. Ela é líder de mercado. Hoje a marca Casas Bahia vale 691 milhões de reais, tá? Sendo reconhecida como uma das marcas mais valiosas do mundo. Olha como é interessante você construir uma marca. Então, quando a gente está falando de redes sociais, não é só fazer venda. Claro que fazer venda é muito importante, todo mundo quer fazer venda no curto prazo. Mas você não pode esquecer que você precisa ter um bom posicionamento para que você consiga ser bem lembrado na mente do seu consumidor nas redes sociais, para que você consiga o quê? Construir uma marca e ter aí mais vendas e mais longevidade. Então, as Casas Bahia, ela surgiu lá no ABC, em São Caetano. E quem foi o fundador das Casas Bahia foi o seu Samuel Klein, tá? O seu Samuel Klein é um polonês naturalizado brasileiro, muito interessante porque uma pessoa sempre muito simples, mas que gostou sempre de tratar muito bem os seus fregueses. Ele sempre se referiu aos clientes das Casas Bahia como seus fregueses. O Samuel Klein viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas o interessante é que era uma pessoa que quem conviveu com ele fala que ele parecia que tinha uma memória seletiva. E ele dizia o seguinte: o passado deixou suas marcas, mas nele não dirige o futuro. Eu vivo e deixo os outros viverem. Olha que interessante, né? Por mais que tenha tido um passado difícil, ele pegou o melhor do passado dele para poder construir o futuro. Então, teve sempre uma origem humilde, filho de 9 irmãos. Quando houve a Segunda Guerra, ele e o pai foram mandados para um campo de concentração de trabalhos aí forçados, graças a eles serem mais fortes e terem uma habilidade de carpintaria. Já a mãe, com 5 irmãos, foi para outro campo de concentração e ele nunca mais viu. Então, ele teve a sorte também de conseguir fugir desse campo de concentração e começou a fazer venda para os aliados aí na Segunda Guerra Mundial, começou a fazer vendas de vários tipos de produto e começou a fazer ali a sua poupança, tá? Então, em 44 ele fugiu e conseguiu começar a fazer esse trabalho de vendas. Depois tentou voltar para Munique para buscar o pai. O que ele fez? Ele se casou e resolveu vir para a América do Sul. Chegando na Bolívia, tinha uma guerra civil. O que ele fez? Mudou o rumo e veio para o Brasil. Chegou ali no Rio de Janeiro, viajou para São Paulo, se instalou em São Caetano do Sul, na região do ABC. Ele, a esposa e o primeiro filho. Levou $6.000, tinha $6.000 no bolso que ele conseguiu economizar aí em 5 anos fazendo vendas para os aliados na Segunda Guerra, antes de vir para o Brasil. Quando ele chegou lá no bairro lá de São Caetano, a primeira coisa, no Bom Retiro, aliás, ele foi morar no Bom Retiro e montou depois a sua primeira loja em São Caetano. Mas o que ele fez? Com esses $6.000 ele comprou uma casa, uma charrete, comprou uma carteira com 200 clientes em mercadorias. E ali ele começou a fazer ofertas de porta em porta, começou a mascatear, né? Fazendo vendas de porta em porta. E o que o principal aqui, ó, quando alguém dizia que não podia pagar, Samuel logo oferecia condições para ficar com o produto e pagar em prestações suaves, tudo no crediário. Ou seja, as pessoas queriam ter o bem que ele estava oferecendo. E ali ele viu, né, como ele passava de porta em porta, acabou adquirindo confiança, né? E voltava várias vezes no mesmo lugar. Bom, conclusão. Ele conseguiu, 5 anos depois, montar a sua primeira loja ali na região de São Caetano. E o nome da primeira loja dele, então, Casas Bahia, em homenagem aos imigrantes nordestinos que haviam se deslocado para a região em busca de trabalho na indústria automobilística. Olha que interessante a escolha do nome pelo seu Samuel Klein. O que ele pensou? Bom, vou homenagear a grande massa para quem eu vendo. Então ele analisou o público-alvo dele, que era o pessoal que trabalhava nas indústrias automobilísticas. Era gente, né, que ia pagar direitinho, então inclusive ele podia fazer vendas ali porta a porta, mensalmente, porque essas pessoas também, né, tinham ali seus rendimentos. E o nome, né, gente, a escolha do nome para o seu negócio é bem importante. Então ele resolveu fazer uma homenagem aos imigrantes nordestinos, imaginando que quando ele chegasse na loja dele, Casas Bahia, essa é uma coisa que ia remeter a uma memória afetiva
ali da região onde a pessoa mora, né? Da região de onde a pessoa é, né? Do Nordeste. É, então ali começou a história das Casas Bahia. Então ele diz o seguinte: cresci junto com o Brasil, não fiquei parado vendo o país crescer. Temos que amar o país em que vivemos. Então, completou 80 anos, escreveu a biografia, ele tem uma biografia, a trajetória de sucesso, vale a pena ler. Faleceu em 2014 com 91 anos aí. Visão de pioneirismo, Samuel Klein, uma oferta de crédito às camadas populares da população que possibilitou a realização de sonhos de milhões de famílias brasileiras. É uma história muito bacana, para todos nós que somos aí empreendedores, que temos o nosso próprio negócio, que estamos aí batalhando para crescer cada vez mais. Então, super importante e é bem interessante da gente conhecer. Então, ainda falando do posicionamento, agora falando mais claramente aí do posicionamento novo das Casas Bahia. Então, nos últimos anos, eles têm se empenhado para deixar sua marca mais moderna e próxima do público jovem. O famoso baianinho, né, eles têm a imagem de marca, eles têm um garoto propaganda, que é o bonequinho, aquele baianinho que tem o chapéuzinho nordestino na cabeça. Então, o famoso baianinho ganhou uma repaginada total e a marca já vinha dando destaque ao B de Bahia, mas ainda mantendo a tipografia, e é tão utilizada a caixa azul de cantos arredondados com uma faixa vermelha na parte superior. Toda essa história da marca é preservada na nova logo. Apesar disso, ele consegue ser bem bonito e contemporâneo. Então, a gente vai dar uma olhada aqui. O que eu quero falar para vocês? O que é importante? Quando a gente fala que o ideal é que as pessoas apareçam nas suas redes sociais, né? O dono é a imagem da marca, e as marcas que têm um dono mais protagonista ali aparecendo, ou que o dono escolhe uma pessoa para poder estar falando da marca, representando a marca, é como se você fosse ali o garoto propaganda da marca, né? Ou a garota propaganda da marca. É super importante, porque vai criar uma identificação das pessoas com a tua marca e com o teu negócio, vai contar uma história. Então, olha que interessante, né? No caso das Casas Bahia, eles escolheram um boneco, era um boneco, o desenho de um boneco. Eu lembro que até em algumas propagandas ele dançava, acho que tinha uma música também. O lema das Casas Bahia era dedicação total a você. Né? Então a escolha do nome foi para homenagear os nordestinos que moravam ali na região de São Caetano, que trabalhavam na indústria automobilística. O garoto propaganda foi escolhido um boneco, um avatar, um bonequinho para poder representar a empresa que até hoje cria essa identificação, né, com a marca. E agora, repaginando então, ó, o B, esse novo B de Casas Bahia, ele ganhou um grande destaque, né? Você percebe também que a palavra Casas está em negrito, branco e negrito, e o Bahia também vem bem representado. Mas o Casas é para poder remeter você a sensação de Casas Bahia dentro da sua casa, né? Eles vendem eletrodomésticos ali, eletroeletrônicos, então você percebe essa identificação que a marca, que a imagem da marca vai criando. O B foi muito comentado que no Focus Group que o B simboliza o big, o grande, né? Então até tem uma marca aí de hambúrgueres aí que quando a gente fala big, você já lembra na hora da sequência ali. Então eles disseram que esse B representa uma simbologia boa de grandeza, né? Realmente as coisas eles são muito grandes. Estão em todos os estados, tem uma presença muito forte, eles têm 25 centros de distribuição, então isso representa uma grandeza muito grande. Como eu falei lá no começo, 691 milhões vale só a marca, né? Só a marca, fora o ponto comercial e tudo mais. Então, assim, só para você entender um pouco do posicionamento, vamos falar um pouquinho do posicionamento da Apple, só para você entender um pouco melhor. Então, por exemplo, para você poder entender como você vai se posicionar dentro das suas redes. A Apple, ela faz isso muito bem, ela fixa os produtos na mente do consumidor de forma positiva e lucra muito com isso. Você precisa ter em mente o quê? O que eu quero que vá na cabeça das pessoas ao pensar na minha marca. Esse é o segredo do posicionamento, como você quer ser visto pelo mercado, como você gostaria que o mercado enxergasse o teu negócio.
Porque quando você consegue definir um posicionamento, depois para você fazer estratégias de marketing para alavancar suas vendas, fica muito mais fácil. E não existe venda que você não consiga fazer se você tiver um bom esforço de marketing. Se você tiver boas estratégias de marketing, você consegue vender qualquer produto. Isso porque o marketing ele faz o quê? Gerar desejo de compra nas pessoas. Por isso que ter um posicionamento claro, né, uma coisa simples e clara, tem muita chance de fazer o teu público lembrar de você. Então, a Apple ela nunca precisou fazer campanhas elaboradas de propaganda e marketing, promoções de lançamento para vender seus produtos. Por quê? O preço baixo também nunca foi o forte da Apple, né? Todo mundo sabe que a Apple ela é vista como especial. Ela é uma coisa que você remete ao desejo. As pessoas desejam ter um computador da Apple, as pessoas desejam ter um celular da Apple. Tanto é tão forte isso que quando a Apple vai fazer lançamento, quando ela foi fazer lançamento, ela faz dos seus lançamentos de iPhone, mesmo 11 anos depois do primeiro lançamento de iPhone, as pessoas fazem fila na porta para poder esperar, fazem acampamento, ficam acampadas uma semana para poder esperar abrir a porta da loja para elas poderem ser as primeiras. Então você percebe que ela atinge a Apple com o posicionamento dela de premium, de especial, sem ela fazer grandes campanhas, sem ela gastar milhões de dólares aí com campanhas, ela consegue ter um bom posicionamento de mercado e fazer as pessoas perceberem que é algo especial, a ponto de fazerem fila na loja. Quem há pouco tempo também fez um lançamento de tênis associado a uma grande marca de luxo foi a Dior. A Dior e a Nike. A Nike e a Dior fizeram uma junção ali e criaram um tênis de 11 mil reais. 11 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas na fila para poder comprar o tênis. Não era todo mundo que ia poder comprar porque eram pares limitados, né? Então o tênis custava 11 mil reais e tinha 8 milhões de pessoas na fila para comprar esse tênis. Isso no mundo. Parece que no Brasil só uma pessoa conseguiu comprar esse tênis. Isso é posicionamento de mercado, né? Então, a Apple ainda, coisas que a Apple faz no período de lançamento são apresentar o aparelho que desperta desejo na população e anunciar a data do lançamento oficial, o que leva as pessoas a fazerem filas na porta das lojas. Só isso que ela faz, apresenta o aparelho e anuncia a data do lançamento. E as pessoas sozinhas já fazem fila para comprar. O valor simbólico que a Apple representa é muito significativo e o que acaba diferenciando-se dos seus concorrentes. A empresa fabrica os produtos, mas o que os consumidores compram é o quê? A marca. É a marca que as pessoas compram. Olha que interessante. Então a Apple ela não compete por preço no posicionamento dela, ela compete no valor da marca. Vamos ainda falar mais um pouquinho então da importância do posicionamento da marca. Então, ainda falando do Kotler, para o Kotler, o conceito, o posicionamento da marca é a diretriz que a empresa deve seguir para que ela seja vista pelo público-alvo de maneira diferenciada. O posicionamento da marca é a ação para desenvolver a oferta e a imagem da empresa, para que ela seja percebida pelo seu público-alvo como uma marca diferenciada. Né? Então, você passa o quê? A não competir por preço. Né? Porque quando as pessoas começam a te perguntar preço nas tuas redes sociais e aí elas somem e não voltam mais, é porque elas estão comparando você por preço. Elas não estão achando que o seu produto é diferenciado, elas não estão achando que você tem uma coisa diferenciada. Elas estão vendo você como mais um. Então, quando você trabalha essa questão do posicionamento da sua marca, começa a levar o seu negócio entendendo que você virou uma marca e consegue transformar isso num posicionamento claro para o mercado, então você consegue acertar o coração e a mente do teu público-alvo, do teu consumidor, e você com isso vai ganhando o quê? Essa imagem que as empresas percebem que o seu negócio tem como marca diferenciada. Então, com o posicionamento da marca, torna-se mais fácil o desenvolvimento das estratégias de marketing, pois ela define os objetivos que deverão ser alcançados para que o consumidor assimile onde a marca está inserida, de maneira que ela seja diferenciada dos seus concorrentes. Vamos lá. Falar um pouquinho então do posicionamento da Coca-Cola, tá? Um pouquinho de cada posicionamento para que você consiga entender aí qual que é o teu posicionamento. Como a Coca-Cola vende felicidade por meio do conteúdo, é interessante, no primeiro ano da Coca-Cola ela só vendeu 5 garrafinhas, e aí a gente vê a persistência, né?
Quando você acredita de verdade que o teu negócio é bom, você persiste, persiste, persiste e vai galgando o próximo passo aí nas competências que a tua empresa, o teu negócio precisa alcançar. Então a Coca-Cola ela vende felicidade por meio do conteúdo. É só isso. Vamos pensar, a Coca-Cola é sempre o mesmo produto, né? É aquele líquido preto, com bastante gás, mas que é uma delícia, né? Então, se tiver calor, mais delicioso ainda. É gostoso no almoço, é gostoso no jantar, é gostoso com pizza, com pipoca, no cinema. Então, mas só que a Coca-Cola faz o que? Ela vende isso através de conteúdo. Ela vendeu isso muitos anos através do conteúdo. São anos, anos e anos que você vê propagandas, que você escuta e que você acabou assimilando aquilo na tua mente. E aí chega na hora de escolher um refrigerante na gôndola do supermercado, tem uma grande chance de você ir nessa marca, né? Claro que a gente também gosta de outras marcas, mas a gente acaba consumindo muito mais essa marca por causa do posicionamento deles. Então, o posicionamento é abra a felicidade. Quando você ouve essa frase, lembra automaticamente da Coca-Cola, né? Porque abra a felicidade. A felicidade é relativa, claro, para cada pessoa, mas como uma marca pode vender a felicidade, né? É isso que é interessante. Então a Coca-Cola, com a sua estratégia de branding, que é marca, ela conseguiu fazer as pessoas perceberem que o ato de tomar o seu refrigerante num momento feliz, né? Conseguiram então transformar esse momento num momento de alegria. Porém, tudo isso foi conquistado com conteúdo e identificação de oportunidades de inovação no mercado. A marca é visionária e mestre nisso, por isso que ela consegue ser a número 1. Além disso, ela sempre procura se conectar com as pessoas por meio da história e emoção. Se a gente for pensar que resgatar de memória as várias propagandas, realmente ela sempre tem essa coisa. A Coca-Cola tem mais vida, você via as pessoas na praia, surfando. Uma propaganda que chamou muita atenção foi quando aqueles caminhões da Coca-Cola chegavam iluminados na cidade para trazer o Natal, né? Era época de Natal. Então, momentos de família, churrasco em família, no amigo secreto. Então eles fazem muito isso, conectando pessoas através de histórias e momentos de emoção. Essa é a fórmula secreta dessa empresa aplicada no seu marketing, né? Toda vez que você conseguir emocionar o seu público, né? Seja fazer rir, fazer chorar ou fazer se emocionar, ter um sentimento, ter histórias que tragam isso à tona, isso é uma coisa muito poderosa de você conseguir conectar a tua marca com o teu público, tá? Conseguir conectar o teu posicionamento aí na mente do seu consumidor. Por isso que é tão importante você contar histórias, contar stories, seja através do feed, seja através dos próprios stories. Então, o teu posicionamento agora, o teu, nas redes sociais, ele tem que estar conectando com o seu público-alvo. A primeira coisa que você precisa saber sobre posicionamento não importa como você se coloca no mercado, mas sim como os seus leitores ou clientes entendem e enxergam você. A estratégia de posicionamento perfeita é aquela onde a imagem que você deseja ter perante seu leitor, consumidor, é passada com tanta clareza a ponto do seu público concordar com você no que diz respeito à sua marca. Aí é o momento perfeito, né? Você tem uma estratégia e o teu público entende que aquilo realmente passa a verdade. Então, quando seus clientes potenciais, consumidores e leitores sabem exatamente aquilo que diferencia você dos demais players de mercado, né? Quando seus clientes, então, eles entendem qual é o seu diferencial dentro de todos os outros concorrentes, ali você acertou, né? Você acertou no posicionamento. Então, o que é o posicionamento? O posicionamento é a promessa na mente do seu consumidor, tá? É a promessa que você consegue emplacar na mente do seu consumidor. Então, a importância do posicionamento da marca, ainda segundo Kotler, para ter um posicionamento eficiente, é preciso você definir uma estrutura, identificando o mercado-alvo primeiro. Então, primeiro saber para quem é o teu produto, para que público-alvo, A, B, C, D ou E, e saber quem são os concorrentes também, para você entender como que você consegue se encaixar como diferente no meio de todos aqueles concorrentes. Identificar como a marca será assimilada, definindo uma imagem ao qual a sua marca será associada.
Criar um slogan também é uma coisa bem legal, criar um slogan para que de forma resumida seja fácil de definir a tua essência, né? Então, teu posicionamento também tem a ver com a tua essência e a essência do seu negócio. Como as marcas encontram o seu sentido na percepção dos consumidores? O posicionamento acaba sendo o processo pelo qual uma empresa oferece aos consumidores as marcas dos produtos ou serviços que dispõe, né? Então aqui é só mais um conceito aqui do Martins, tá bom? Então as marcas encontram sentido na percepção dos consumidores. O posicionamento acaba sendo o processo pelo qual uma empresa oferece. O posicionamento ele é quase ele não é uma estratégia, é um meio pelo qual a estratégia consegue ter resultado, tá? É como se ele fosse uma ponte que liga a tua empresa ao cliente. Você precisa da ferramenta que é a estratégia, mas o posicionamento ele é aquela estrada firme e segura. Aí, o que é importante você entender aí dentro do seu negócio nas redes sociais, tá? Você tendo um bom posicionamento e sabendo para quem é o público-alvo que você está trabalhando, é muito importante você entender o que é o nicho no qual o teu negócio está inserido, tá? Então, o nicho de mercado, o que ele é? Necessidades pouco exploradas ou até inexistentes do mercado e podem representar o diferencial da sua marca, uma vantagem competitiva. Nas redes sociais, o que a gente tem muito claro é que todo mundo que começou trabalhando um nicho do mercado, nicho é quando, por exemplo, o mercado de automóveis é um mercado gigantesco, né? Agora, o mercado de chaveiros para automóveis já é um nicho. Entende? Então, toda vez que você consegue nichar o teu produto dentro das redes sociais, você consegue atingir mais facilmente o coração do seu consumidor, tá? Seja ele do público A, B, C, D ou E. E aí você tem um posicionamento que comunica isso, é aí o segredo do sucesso, tá bom? Então, pra gente encerrar, qual que é o seu posicionamento? Qual o posicionamento da sua marca? Qual é a lembrança que você quer que o seu público tenha de você? E aí fica essa pergunta para você. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar para conversar, seja no WhatsApp, tá lá no link da minha bio, lá no Instagram, ou mandar mensagem direto no Instagram também, tá bom? Estou à disposição aí para a gente conversar. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal do YouTube e a gente se vê na próxima aula. Beijo!